No Brasil Central, nós estamos passando pelo período de transição entre o período das águas, que tem chuva, e o período seco do ano, onde há uma diminuição da precipitação, ou seja, a chuva já começa a declinar. Além disso, existem outros problemas que vão fazer com que as nossas forrageiras diminuam a sua produção no período de transição e, consequentemente, no período seco do ano. Além da falta de água, luz e temperatura, as nossas plantas tropicais, em sua maioria, começam a pendoar, ou seja, a colocar as inflorescências nessa época do ano, porque o dia encurta, a temperatura cai e as plantas então começam a pendoar. Então, o que acontece durante esse período de transição? Além da gente ter uma baixa produção de forragem, porque falta luz, falta temperatura e nutriente, nós vamos ter também uma qualidade diminuída desse capim, simplesmente porque a planta para de concentrar todos os seus nutrientes na produção de folhas, que é o que de fato aumenta a produção do gado, que faz gado engordar, o que faz vaca dar leite é folha. Então a planta para de concentrar todos os seus nutrientes na produção de folha e passa a concentrar na produção das suas sementes. Além disso, ela alonga muito o talo para colocar essas sementes mais alta do que o dossel, do que esse pasto, para que haja uma facilidade na dispersão dessas sementes, com a esperança de que essas sementes irão germinar e ela irá se manter no sistema. Então isso é um aspecto fisiológico absolutamente normal nas nossas plantas forrageiras que acontece justamente nessa época. Então é muito importante a gente entender que não é muito possível que a gente faça um manejo por altura. É mais importante que durante o período seco do ano, já iniciando esse período seco, nessa época de transição que a gente está, você perceba que é difícil fazer controle de altura de pasto porque a planta não chega na altura de entrada. Então você tem que usar o bom senso para poder ajustar a lotação, não permitindo que seu pasto fique com muitos talos alongados, que senão você vai entrar na próxima água com um pasto com muita macega e muita sobra desses talos, mas também você não deve rapar o pasto, porque é fato que a produtividade diminui muito nesse período. Aqui a gente está num capim paredão que durante o período chuvoso, no auge do período chuvoso, quando a gente tinha muita luz, muita temperatura e chuva, nós conseguimos fazer um ciclo com 14 dias de intervalo. Em 14 dias esse capim já tinha 90 centímetros de altura e agora nós estamos a exatos 14 dias do último pastejo e não conseguimos chegar nem quase a metade da altura de entrada preconizada para esse capim, porque as condições de temperatura, de luminosidade e de precipitação não permitem isso. Mas é importante então que mesmo não usando a altura durante o período de transição e durante o período seco para manejar os pastos, que a gente mantenha um bom senso para que o pasto não fique muito passado, muito macegado, porque pastos de pânico máximo, mombaça, miage, paredão, zuri, eles não são muito adequados para que a gente faça de macega período seco, diferente das braquiárias. Então é importante a gente ter isso em mente, que a escolha da forrageira que vai ser utilizada para um diferimento, para a produção de feno em pé é importante, e essas plantas não são indicadas para esse propósito. Então a gente precisa trabalhar para não ter pasto nem passado e nem rapado, nem no período de transição e nem durante o período seco do ano.